Olá turma, tudo bem? Vamos agora efetuar a correção do visto número 50. Esse visto traz como título divisão com números decimais e nessa parte A resolveremos as questões de 1 até a questão 9 da página 249 e 250 do nosso livro didático, A Conquista da Matemática, ok? Primeira questão. Determinar o resultado das divisões. Item A, 63,5 por 10. Item B, 502 por 100 e assim por diante. Antes de mais nada, nós estamos diante da divisão por 10, por 100 e por 1000 e assim por diante. Nesse caso, vocês, para dividir por 10, um decimal por 10, basta você andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Para dividir por 100, basta você andar duas casas para a esquerda com a vírgula. E para dividir por 1000, basta vocês andarem 3 casas decimais com a vírgula para a esquerda. E assim sucessivamente, ok? Vamos começar então. No item A, como o 10 tem um zero, nós vamos deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, obteremos o número 6,35. No item B, como temos 502 dividido por 100, obviamente a vírgula está bem aqui subentendida, está implícita, né? Vamos andar com a vírgula duas casas para a esquerda e obteremos o número 5,02. Ou seja, 5 inteiros e 2 centésimos. No item C, temos a divisão de 37 por 10. Como o 10 tem um zero, andaremos com a vírgula somente uma casa para a esquerda e perfazendo o resultado 3,7. No item seguinte, temos a divisão de 5.006 por 1000. Como o 1000 tem 3 zeros, andaremos com a vírgula, que também está subentendida aqui, é implícita, 3 casas decimais para a esquerda com a vírgula, e vamos achar o número 5,006, ou seja, 5 inteiros e 6 milésimos, ok? No item E, temos a divisão de 5,7 por 10. Como o 10 também tem um zero somente, andaremos uma casa decimal para a esquerda com a vírgula e acharemos o número 0,57. No item F, temos a divisão de 106 inteiros e 2 décimos por 100. Nesse caso, como o 100 tem 2 zeros, andaremos duas casas com a vírgula para a esquerda, ok? E acharemos o número 1,062. A questão 1 está resolvida. Questão de número 2. O resultado da divisão de 6,1 por um número é 0,61. Que número é esse? Na realidade, estamos querendo saber o valor do número que divide 6,1 para dar 0,61. Como podemos aprender na questão número 1, eu tinha antes 6,1, dividi por um número, e a vírgula andou uma casa para a esquerda. Obviamente, esse número aqui só pode ser quem? 10, ok? Um zero andou uma casa para a esquerda. Então, o número é 10. Questão de número 3. Sabe-se que 124,1 litros de vinho devem ser colocados igualmente em 17 tonéis. Quantos litros de vinho serão colocados em cada tonel? Nesse caso, iremos dividir a quantidade de litros que nós temos pela quantidade de tonéis. Então teremos a divisão de 124,1 por 17. Vamos agora começar a enfatizar bastante qual é o lema da divisão de números decimais. Eu falo isso bastante em sala de aula, escrevo incessantemente para que você não esqueça desse lema.
o lema da divisão de decimais é lembro, depois esqueço. Lembro de quem? Da vírgula. E esqueço depois de quem? Também da vírgula. Na hora que você lembra da vírgula, você vai igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 124,1, eu tenho uma casa decimal, e também faço 17,0, uma casa decimal. Agora você lembrou, vamos agora esquecer, vamos tirar a vírgula. Ao tirar a vírgula, nós teremos quem? 1.241 dividido por 170. Ok? Agora o que der, deu. Esquecemos a vírgula e vamos agora resolver essa divisão entre números naturais. Ok? Eu sei que 7 vezes 170 dá 1.190. Ao subtrair 1.241 por 1.190, obteremos o número 51. Ok? Como 51 é menor do que 170 e não tem ninguém para baixar, colocamos uma vírgula após o 7 e um 0 ao lado do 51. Teremos agora a divisão de 510 por 170, que dá 3, porque 3 vezes 170 dá 510. E 510 menos 510, o resto dá 0, não sobra nada, ok? Isso nos indica que a pergunta que ele faz na questão 3 é quantos litros de vinho serão colocados em cada tonel. Serão colocados em cada tonel 7,3 litros de vinho, ok? Questão de número 4, Roberto gastou R$ 140,40 na compra de dólares, quando um dólar valia R$ 2,16. Quantos dólares ele comprou? Nesse caso, iremos dividir a quantidade que ele gastou pelo valor do dólar na época, ok? Note bem que o lema da divisão de decimais é lembrar e depois esquecer. Eu lembro, depois eu esqueço. Lembro de quem? Da vírgula. Igualo as casas decimais, depois esqueço da vírgula. A questão é que, nesse caso aqui, as casas decimais já são iguais. Então, eu posso simplesmente esquecer a vírgula diretamente. Ao esquecer a vírgula, depois de ter lembrado dela, teremos a divisão de 14.040 por 216. Ok? Vamos por partes. 6 vezes 216 dá 1.296. E vou subtrair por, no caso, 1.404 e vou obter a quantia de 108. Como aqui eu tenho 0 para baixar, eu não coloco vírgula, ok? Simplesmente baixo o 0 e vou multiplicar 5 vezes 216, que dá 1080. Subtraindo 1080 por 1080, obtenho o resto 0. A divisão é exata. Então, ele quer saber nessa questão 4 quantos dólares ele comprou. Com isso, podemos dizer que ele comprou 65 dólares nessa época, o Roberto, ok? Questão 5. Ao iniciar uma viagem, Valdir abasteceu o tanque de combustível do seu carro, que estava totalmente vazio, e pagou R$ 162,80 pelo abastecimento. Se o litro de combustível custava R$ 2,96, quantos litros de combustível cabem no tanque do carro de Valdir? Ok? Nesse caso aqui da questão 5, vamos também efetuar a divisão de 162,80 por 2,96. O lema da divisão de decimais é lembro, depois esqueço. Como aqui as duas casas decimais são iguais, agora nos resta esquecer, ou seja, tirar a vírgula. E ao tirar a vírgula, obteremos a divisão de 16.280 por 296, ok? Descubro que 5 vezes 296 dá 1.480. E a subtração de 1.628 por 1.480 dá 148. Como tem aqui um 0 para baixar,
eu baixo o zero, eu não coloco a vírgula aqui. Mas agora eu multiplico mais uma vez 5 vezes 296 e obtenho 1480. Ao subtrair 1480 por 1480, obteremos o resto zero. Com isso, podemos descobrir que cabem 55 litros de combustível no carro de Valdir. Ok? Questão 6. Um piloto fez um teste em uma pista de circuito oval. Uma volta completa nesse circuito tem 3,5 km de extensão. Ao completar um número N de voltas nessa pista, ele observou que percorreu 91 km. Qual é o valor de N? Nesse caso, queridos alunos, iremos dividir 91, que é o total de quilômetros, por 3,5, que é a extensão de uma volta. Ok? Lembrando o lema da divisão de decimais, temos que lembro da vírgula, depois esqueço dela. Ao lembrar da vírgula, vamos igualar as casas decimais. Ao igualar as casas decimais, obteremos 91,0 dividido por 3,5, ok? E nesse caso, uma vez que eu lembrei da vírgula e igualei as casas decimais, agora eu vou esquecer a vírgula. Com isso, obteremos 910 dividido por 35. Descobriremos que 2 vezes 35 dá 70. 91 menos 70 dá 21. Descendo o zero para cá, descubro que 6 vezes 35 dá 210. E 210 menos 210, temos resto zero. Com isso, o valor de N é 26. Ok? Questão número 7. Qual é o resultado da divisão de 62,1 por 27? Nesse caso, mais uma vez, armando aqui o algoritmo da divisão, teremos 62,1 dividido por 27. Usando o lema da divisão de decimais, que lema é esse? É o lema que me diz que para dividir decimais, eu lembro, depois eu esqueço. Ao lembrar da vírgula, vamos igualar as casas decimais. Teremos aqui então 62,1 por 27,0. Igualei uma casa decimal, tanto no dividendo como no divisor. Agora vou esquecer a vírgula, ou seja, tiraremos a vírgula aqui. Obteremos 621 por 270, dividido por 270, ok? Descubro que 2 vezes 270 dá 540 e que 621 menos 540 dá 81 de resto. Como não tem ninguém para baixar aqui, coloca-se a vírgula e acrescenta-se um zero aqui. 3 vezes 270 é 810. E 810 menos 810, o nosso resto também é zero. Ok? O resultado da divisão de 62,1 por 27 é 2,3. Ok? Questão número 8. O número decimal A é tal que A é igual, abre parênteses, 17,25 menos 8,47, fecha parênteses, dividido por 2. Qual é o valor do número A? Nesse caso, estamos diante de uma expressão numérica. E todas as vezes que tiver uma expressão numérica que envolve parênteses, colchetes e chaves, a pontuação, resolvemos primeiramente o que está dentro do parênteses. E por último, após a subtração de 17,25 por 8,47, o resultado que der aqui, vamos dividir por 2, ok? Vamos lá. 27,25 menos 8,47. Mais uma vez, vamos relembrar o lema da adição e da subtração de números decimais. Qual é o lema? Vírgula sobre vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Ao subtrair 17,25 por 8,47, obteremos 8,78. Ok?
Nesse caso, vamos agora dividir esse resultado por 2. Mais uma vez, vamos relembrar o lema da divisão de decimais. Lembro, depois esqueço. Lembro da vírgula para igualar as casas decimais. Então, ao igualar as casas decimais, obteremos 8,78 dividido por 2,00. Agora esqueço da vírgula, ou seja, retiro a vírgula daqui. Vamos ter a divisão de 878 por 200. Ok? Nesse caso, descobrimos que 4 vezes 200 dá 800. E que 878 menos 800 dá 78. Como não tem ninguém para baixar, coloca-se a vírgula, acrescenta-se um 0 ao lado do 78. 3 vezes 200 é 600. E 780 menos 600 dá 180. Mais uma vez, como não tem ninguém para baixar, coloca-se um 0 e detalhe, não repetimos a vírgula de novo. Se colocou a vírgula uma vez, só tem uma vírgula mesmo, não tem número decimal com 2 vírgulas, ok? 9 vezes 200 é 1.800, e 1.800 menos 1.800, o resto da questão é 0. Então, o valor do número A é 4,39, ok? Questão 9. Um prédio tem 37 metros de altura. A maquete desse prédio tem a altura 100 vezes menor do que a altura real. Qual é a altura da maquete desse prédio? Nesse caso, dividiremos o 37 por 100 para obter a altura da maquete desse prédio. Como o 100 tem 2 zeros, andaremos 2 casas para a esquerda com a vírgula e obteremos o número 0,37. Ou seja, 37 centésimos. Essa é a altura da maquete do prédio, ok? No item B, pergunta: a janela do prédio mede 1,50 metros de altura. Na maquete, quanto essa janela mede? Mais uma vez, iremos dividir a metragem da janela do prédio no real por 100 para obter quanto que mede na maquete, ok? Então, 1,50, que é a mesma coisa, dividido por 100, andaremos 2 casas para a esquerda com a vírgula e obteremos o número 0,015, ou seja, 15 milésimos de metro, ok? É isso aí, turma. Até a próxima.